mais jeito, que não tem mais saída, que não tem mais solução. Aí o que ela faz? Ela acha que a solução é ela tirar a própria vida, entendeu? Mas não é, porque se a pessoa tirar a própria vida, ela cometer o suicídio, ela perde a salvação. Ela perde a salvação. A Bíblia diz que o suicida, eles não herdarão o reino do céu. Então, a pessoa se mata, ela, infelizmente, ela não pode mais ir para o céu. Mas tem pessoas se suicidando. Por que o suicídio? Porque às vezes a pessoa não conhece a verdade, não ouve a palavra de Deus, então ela não vê uma expectativa para a vida dela. Mas existe a saída, existe, porque a Bíblia diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Não existe nada que é impossível para Deus, não existe nada que Deus não possa mudar, não existe a vida de alguém que Deus não pode transformar, entendeu? Só que aquele negócio, o inimigo, ele vai sempre lutar para afastar a pessoa de Deus. A pessoa não ir para a igreja, não ouvir a palavra, não fazer uma oração, porque ele sabe que Jesus Cristo, né, é verbo, ele é a palavra. E quando você ouve a palavra, aquela palavra ela vai nascer uma fé em você, é ela que te liberta, é ela que te transforma. Vocês estão entendendo direitinho? É igual, quer ver? Poxa, pastor, eu tenho coisas na minha vida que eu preciso muito vencer. Só Deus sabe o que eu estou passando. Mas nós estamos fazendo uma campanha de quarta-feira da Pedra de Jacó, para aquela pessoa que realmente quer mudar a história. Você entendeu? Não é todo mundo que tem força de vir aqui quarta-feira pegar essa pedra. O inimigo não deixa, porque sabe que os pastores estão tudo orando em cima dessa campanha, que o milagre vai acontecer. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para você não vir buscar a sua pedra, para você ficar sofrendo. Entendeu? Então a pessoa não vai para cima, não age, você tem que agir. Você tem que ir para a igreja, eu vou fazer minha campanha, eu vou orar, eu vou buscar Deus, porque é impossível, pessoal. Você nunca ouviu falar que Deus perdeu uma batalha? A saída, ela existe, você só tem que se aproximar de Deus. Lembra que eu falei ontem do leproso? Quem ouviu a rádio? Quem não ouviu não sabe o que eu estou falando, mas quem ouviu a rádio ontem viu que eu preguei sobre o leproso. Ele tinha uma lepra horrível. Hoje a lepra, ela tem cura, ela existe tratamentos para a lepra, mas naquela época não existia. A lepra era uma coisa que não tinha cura, era uma doença terrível, né? Inclusive era até proibido o leproso viver no meio da sociedade, era proibido, entendeu? Tocar no leproso, ela era altamente contagiosa. Você imagina o sofrimento daquele homem, se ele tinha família, porque ele não podia abraçar a esposa, não podia abraçar os filhos. Você entendeu? Tu imagina uma época de calor, hoje não, porque hoje não está fresquinho, mas não tem uns dias aí que andou fazendo calorão. Você imagina esse sol quente, né? Aquilo ali devia pinicar, coçar, arder, devia ser uma coisa horrível. E ele estava naquele sofrimento ali, eu sei lá quantos anos. Para ele era impossível se livrar daquilo ali. E às vezes nós passamos por situações que não é uma lepra, mas é um desemprego, é uma dificuldade financeira, é um desprezo, porque tem gente que é desprezada, sabia? Tem gente que ninguém liga, ninguém procura, ninguém quer saber se está vivo, se está morto. E isso aí dói, né? Porque você se sente o quê? Você se sente sozinho no mundo. Não é? Você se sente um Zé Ninguém, vamos dizer assim, né? E a dor do desprezo, da solidão, de ninguém se importar com você. Você está entendendo? E isso são coisas que quando você se aproxima de Jesus, isso muda na sua vida. Primeiro que você passa a entender que você não está sozinho.
né? O Senhor Deus, Ele disse lá disse no Isaías 41, disse no Josué capítulo 1, falou lá pro Jacó, né, nessa campanha de Jacó: não temas que eu estou contigo. E a Bíblia diz o seguinte, que até que se sua mãe e seu pai, né, te desamparar, Deus com certeza não desampara você. Deus se importa com todo mundo, gente. Eu preguei isso aqui, foi que? Foi ontem? Não. Quarta-feira, ou quarta ou terça-feira. Deus, Ele é o nosso Criador. Foi Ele que criou cada pessoa. Aquela pessoa que se menos acha que as pessoas se importam, Jesus se importa com aquela pessoa. Porque Ele morreu para salvar todos. E a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Às vezes aquela pessoa que está lá, aquele morador de rua, aquela moradora de rua, que está sozinha lá no canto, lá, jogado, ninguém dá nada por ele, ninguém dá nada por ela. Deus se importa com aquela pessoa. Você está entendendo? Mas às vezes a gente, quando não conhece a palavra, a gente não pensa desse jeito. A gente acha que está sozinho, que está abandonado, entendeu? Que não Zé Ninguém, que ninguém gosta da gente. É isso que a gente pensa. E essa solidão, esse desprezo vai acabando com a pessoa, sabia? Vai, meu amor. Me deu um presente na você. Para mim, obrigado, meu amor. Deus abençoe. Você já veio aqui uma vez, não veio? Sim. Seu nome é? Esther, né? Obrigada, obrigada, meu amor. Deus abençoe. tá bom? Tá, amor, eu recebo, em nome de Jesus, tá bom? Seja bem-vindo. Então, pessoal, você está entendendo que você não é o que você pensa? Tem pessoas que vivem como se fosse um nada, porque ela pensa que ela é um nada, mas não é. Você e eu somos o melhor que Deus tem, você sabia disso? Está falando isso para me agradar. Não. Preste bem atenção. Você já viu uma pessoa com uma impressão digital igual a sua? Igualzinha a sua, você já viu? Você não vai ver, sabe por quê? Porque cada pessoa que existe na Terra, ela é única. Cada pessoa que existe na Terra, ela é única, ela é exclusiva. Então, igual a você, Deus não tem ninguém. Pode existir outras pessoas, mas não igual a você. Você está entendendo direitinho? Sim ou não? Por isso que eu e você, cada pessoa na face da terra, é especial para Deus, porque Deus não tem outro igual. Eu vou botar assim um exemplo assim. Vou botar o exemplo da Aline. A Aline tem o Carlinho e tem a Eloá, não tem? São os dois. Eu entendo que você ama os dois, por igual, né? Hello, moto. Eu entendo que você ama os dois, por igual, né? Mas vamos supor assim um exemplo. Está amarrado que isso jamais vai acontecer, né? Está repreendido, é só um exemplo. É um exemplo meio ruimzinho, mas é um exemplo. Vamos supor que a Aline perdesse lá o Carlinho, no ar, que isso nunca vai acontecer. Chegasse uma pessoa querendo botar um Carlinho igualzinho aquele no lugar, ou substituir aquele Carlinho, ia funcionar isso? Não ia, porque o Carlinho ele é único. Você está entendendo? A Aline nunca esqueceu o Carlinho. Entendeu? Não, vou botar um Carlinho igualzinho aqui, não funciona assim. Cada um é único, é igual Deus. Deus perder você, Ele pode até ter outros filhos, mas não igual a você. O amor dele por você é único. Vocês estão entendendo, sim ou não? Por que cada pessoa é tão especial para Deus? Porque se Deus perder você, outro igualzinho a você não tem. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem já parou para pensar nisso? Você entendeu? Por que nós somos exclusivos de Deus? Então, às vezes, é que nem aquele homem passou
lepra. Tem pessoas que não é lepra, mas é uma dor de desprezo, sabe, um problema no seu casamento, na sua prosperidade, na sua saúde, uma coisa que a pessoa carrega, que a pessoa não consegue ser feliz, não consegue se livrar daquilo ali. Ah, pastor, o que a gente tem que fazer? Marcos, vamos lá, Marcos, ter a saída? Tem, nada é impossível para Deus. Glória a Deus. Existe uma saída, mas Marcos 1, Marcos 1. Acharam aí? Todo mundo achou? Marcos, capítulo 1, versículo 40. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Acharam? Sim ou não? Presta atenção aqui direitinho, deixa nada te distrair não. O inimigo faz de tudo que você não ouvir, e Deus quer que você ouça. Mas pastora, por quê? Porque Deus quer mudar a sua história, ou você não quer que Deus mude a sua história? Mas a minha história não tem mais como mudar. Mas quem disse isso para você? Quem disse para você está mentindo. Quem disse para você está mentindo. Deus não tem nada possível para Deus, mas a gente tem que ouvir e entender. Glória a Deus. A Bíblia diz lá no livro de Lucas 6, versículo 17, que vinha um grande povo de toda a Judéia, de toda a Jerusalém, da cidade de Tiro e de Sidão. Eles vinham para fazer o quê? Ouvir e serem curados das suas enfermidades, assim como os atormentados de espírito eram libertos. Um segredo é a gente ouvir. Amém? Aí ele está dizendo assim, lá no Marcos capítulo 1, versículo 40, está escrito assim, a cura de um leproso, não é isso? E aproximou-se dele um leproso. Gente, vamos dar uma paradinha para a gente entender. O primeiro passo que aquele homem fez, ele estava passando um momento muito difícil da vida dele, parecia até que não tinha jeito. Mas o que ele fez? O primeiro passo que ele fez foi se aproximar de Jesus. Primeiro, gente, que ele se aproximou de Jesus, naquela época nem podia. O leproso, ele não podia se aproximar de ninguém. Você está entendendo? Era errado, assim, até pela lei não podia, porque a lepra era contagiosa. Eles tinham até um lugar, não sei se era, tinha um nome. Qual era o nome, Natália? Era um lugar lá, que tinha um nome lá, que os leprosos, eles ficavam naquele lugar separado. Mas ele não, ele tomou coragem, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que também não podia, que era considerada imunda, ela se aproximou. Ele tomou coragem e se aproximou de Jesus. O primeiro passo para a gente mudar a nossa vida, mudar a nossa história, é se aproximar de Jesus. Pastora, como que eu me aproximo de Jesus? Tá bonitona, hein, Esther? É isso aí. Então, como que eu me aproximo de Jesus? Eu me aproximo de Jesus quando eu ouço a palavra. Jesus é o quê? Jesus é verbo, Jesus é palavra. Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Está lá no livro de João 1. Jesus, no princípio, ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é palavra. Quando fala de se aproximar de Jesus, é você se aproximar da palavra, você começar a ouvir a palavra. Quando você começa a ouvir a palavra, Jesus, que é o verbo, ele vai entrar dentro de você, ele só entra pelo ouvido. E quando ele entra em você, ele vai fazer nascer aquela fé.
E essa fé é o que vai fazer o milagre de Deus na sua vida. Não é dela não, discreto? Aí, então, o que acontece? Quando Jesus entra em você, ele entra pelo ouvido. Quando ele entra, ele faz nascer aquela fé. E essa fé é que Deus precisa para operar o milagre na sua vida. Mas se você não ouvir, se você não consegue ouvir, Jesus não entra. E se ele não entrar, as coisas continuam tudo a mesma coisa. O que estava dando errado, continua dando errado. E assim diante. Entendeu? Então, por isso que o segredo com Deus é a gente ouvir a palavra. Se a gente nunca ouvir, Jesus nunca vai entrar em você. Se Jesus nunca entrar, nunca vai nascer a fé. E se não nascer a fé, a Bíblia diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas por que Deus não olha para mim? Mas por que Deus não me responde? Só eu que Deus não me ouve? Não. Deus ouve a todos. Deus, ele disse assim, ó, aquele que vem o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus ouve a todos. Deus não faz acepções de pessoas. É que tem uns que ouvem e crê, e outros não ouvem e não crê, e atrapalha Deus de agir. Glória a Deus. Não é que Deus não quer fazer, não é que Deus não está olhando para você, não é nada disso. Está faltando a fé. E está faltando, por que está faltando? Porque eu quase não ouço a palavra. A fé, ela não vem quando nós oramos. Você tem que orar? Tem. Mas a fé não vem quando oramos. A fé vem quando você ouve. Não é porque minha filha não, ficou tão bonitinha esse penteadinho que você fez. Não, ela não fez, não. Ficou bonitinho. Entendeu? Então, a fé, ela vem quando você ouve. Então, se você não ouvir, não nasce a fé. Aí você acha que Deus não está te ouvindo, que Deus não está nem aí para você, que Deus não te ouve porque você é pobre, que Deus não te ouve porque você é não sei o que. Não é nada disso. Gente, presta bem atenção. Deus ama a todos. Para Deus não existe pobre, rico, miserável. Não existe o cara é morador de rua, é traficante, é prostituta. Deus enviou o Filho dele na terra para salvar a todos, de todas as línguas, as nações. É quem crê em Jesus. Só que Jesus não pode forçar ninguém a crer nele. É quem crê. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o único filho dele, unigênito, não é isso? Para que todos, não é todos? Para que todos o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Só que a diferença é que uns ouvem o Evangelho e creem e muda de vida. Outros não ouvem, não creem. Aí Deus não pode fazer nada, porque Deus só opera com fé. A palavra de Deus diz assim, tudo é possível ao que crê. Se eu não creio, eu atrapalho Deus de mudar a minha história. Mas se eu ouço a palavra, eu deixo a palavra de Deus entrar no meu coração, né? Eu oro a Deus, eu abro meu coração para Deus, Deus vai fazer o milagre. Glória a Deus. Esse leproso que estava passando por esse problema tão difícil, o primeiro passo que ele fez, ele se aproximou de Jesus. É o que a gente tem que fazer, tem que procurar uma igreja que pregue a verdade, que está pregando a palavra, e começar a ouvir a palavra. Toda vez que você começa a ouvir a palavra, você está se aproximando de Jesus, você se aproximou de Jesus, né? E esse homem, esse leproso aqui, você não vê falar quem ele era, de onde que ele era, o que ele fazia, nada disso. A Bíblia fala sobre um leproso, né? Aí, porque Deus não faz acepções
de pessoa, Deus atendeu ele. Nem o nome dele não falava. Ó, foi um leproso que chegou lá, olha como é que o cara era conhecido. Mas Jesus atendeu ele com todo carinho, ó, quer ver? E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-lhe de joelho, diante dele lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. Ele se aproximou de Jesus e rogava, ele pedia. A Bíblia diz que você, às vezes, você não tem porque você não pede. Tem pessoas que não pedem. Se você pedir a Jesus, Jesus muda a minha história, Jesus muda lá o meu casamento, muda o Zezinho, muda o Getúlio, muda lá a minha prosperidade, muda a minha vida. Jesus vai mudar. Mas às vezes a pessoa não pede. A Bíblia não diz que todo aquele que pede, recebe? Então, tem que orar, tem que pedir. Então, esse leproso, ele se aproximou e rogava ele. Oi, meu amor. Você está grávida? Está grávida quanto mês? Ah, é? E o que você quer? Uma oração? Ô filha, agora eu estou no meio da reunião. Eu estou gravando aqui na live aqui. Mas em nome de Jesus eu estou te abençoando, estou repreendendo toda a dor, todo o mal aí em você, em nome de Jesus. Tá bom? Tá bom, meu amor. Deus abençoe, Esther. Entendeu? Então, o que acontece? Vocês estão entendendo? É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se aproximar e rogar. Ele se aproximava e rogava. Ele se aproximava e rogava. Ele pedia ao Senhor. Entendeu? Então, nós temos que se aproximar de Jesus, pedir a Ele. Até mesmo quando você sente que você tem um erro na sua vida, que você não está conseguindo consertar. Você está entendendo? Porque, gente, preste atenção. Nós queremos ser abençoados, sim ou não? Queremos que a nossa família seja salva, sim ou não? Queremos prosperar, sim ou não? Mas com Deus só funciona com obediência. Se eu não obedeço a Deus, eu estou travando as minhas bênçãos. É duas coisas que eu tenho que fazer: obedecer e crer. Tem muita gente que elas endurecem o coração para Deus. Elas não aceitam o que Deus fala, elas não aceitam uma mudança. Mas porque eu não entendo, porque eu estou 10 anos sofrendo, porque 10 anos que você não muda de jeito nenhum. Às vezes a pessoa mente, continua mentindo, a pessoa odeia alguém, a pessoa continua odiando, a pessoa não perdoa de jeito nenhum. Pastor, eu não sei, eu entrei para a igreja, eu já estou na igreja há 10 anos, mas eu não estou entendendo uma coisa, que a palavra de Deus diz tanto que Deus prospera, eu estou 10 anos e não prospero de jeito nenhum, mas às vezes a pessoa não devolve o dízimo do Senhor, e ela não entende que isso é um mandamento de Deus. Vai fazer o quê? O pastor não vai forçar você a obedecer, mas a sua prosperidade vai ficar o quê? Travada. Enquanto você não entrar na sua cabeça que isso é um pecado, você vai continuar com aquela mesma luta. O pastor, gente, preste bem atenção, ele não tem poder para mudar a sua vida, nem a igreja. O que muda a sua vida é quando você obedece o Evangelho de Cristo, você crê. Aí Jesus é que vai mudar a sua vida, se você obedecer e se você crer. Porque muitas pessoas às vezes reclamam até da igreja: mas eu vou na igreja e não acontece nada. Realmente não vai acontecer nada de você ir na igreja. Vai acontecer se você for na igreja, ouvir e obedecer o que Deus está falando e crer. Aí sim. E a igreja, quando prega a verdade, ela vai falar a verdade para você. Isso que eu estou falando. Se ela fala o contrário, ela vai ficar te enganando. Não, mas você xinga, não tem problema não.
Semente, aleluia, Deus vai te abençoar, a pessoa está te enganando. Você não devolve a Deus o que é de Deus, não, você não devolve o dízimo, mas pode ficar tranquilo, Deus vai te prosperar. Essa pessoa está enganando você. Infelizmente, porque não funciona, não é assim que a Bíblia diz. O que a Bíblia fala lá no livro de Malaquias 3? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, não é isso? Para que haja mantimento aonde? Na minha casa. O que ele está falando? Depois que você trouxer, fazei prova de mim nisso. Se eu não abrirei as janelas do céu, derramarei sobre vós uma bênção. Deus não prometeu que ele ia te prosperar de qualquer maneira. Ele prometeu que prosperaria quem? Os que são fiéis a Ele. Será que Deus está explicando mal explicado, gente? Mas tem gente que não pensa assim. Tem gente que não devolve o que é de Deus e ainda fica indignado com Deus, que a igreja, que é briga e tudo. O Provérbios 3, versículo, não sei se é o versículo 9, está dizendo assim, honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda, não é isso? Depois, o que está escrito embaixo? E se encherão os teus celeiros. Primeiro você tem que honrar a Deus. Que me honram, eu honrarei. Então as pessoas às vezes vêm para a igreja, elas ouvem uma coisa e faz outra e mistura tudo. Não, mas eu estou indo para a igreja, porque a palavra de Deus diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Estou 10 anos na igreja, está me faltando tudo, mas vem cá, se ele é o seu pastor, você vai obedecer a ele mesmo. Não está obedecendo ele como seu pastor? Ou ele é só seu pastor só para suprir o que você precisa? Aí é complicado, pessoal. Sim ou não? Aí é complicado. Ele só é o meu pastor só naquelas coisas que eu preciso. Mas na obediência, ele não é meu pastor, não funciona. Glória a Deus. A Bíblia diz que a este, ele falou, eu sou o bom pastor, ele guia suas ovelhas. A este, ele abre lá a portazinha, as minhas ovelhas elas me seguem, porque conhecem a minha voz. Entendeu? As ovelhas do Senhor obedecem a Ele. Fica esse selo, que aqueles que são do Senhor, eles ouvem a palavra de Deus. Eles obedecem, não tem esse negócio com ele não. Entendeu? É para devolver o dízimo do Senhor, eu vou devolver. É para ir no culto direitinho, eu vou no culto direitinho. É para tomar a Santa Ceia, eu vou tomar a Santa Ceia. As pessoas de Deus, elas são assim, gente. Elas se rendem. Elas são maleáveis na mão do Senhor. Elas não sabem, não vou de jeito nenhum. Já viu aqueles? Claro que a gente não é isso. Não estou chamando você disso não, mas você já viu aqueles burrinhos quando empaca? O cara está cheio de material em cima da carroça, o burro não quer andar de jeito nenhum, a entrega está atrasada, o pessoal ligando, e eu não quero ir de jeito nenhum. Você está entendendo? Nós não somos assim. Por isso que Deus falou para Jesus, falou com o Saulo, né? Saulo, duro é para ti recalcitar, Saulo, contra aguilhões, é teimar contra aguilhões, ferrões de abelha. Se você vai se machucar se você está teimando. Tem gente que é teimosa. Deus está falando perdoa, não perdoa. O problema é meu, não tem nada a ver com a minha vida. O pastor está pensando nele. Entendeu? Devolve a Deus. Eu não devolvo nada, esse pastor tudo malandro, quer muito dinheiro. Não, você vai estar tudo fora da palavra. Quer dizer, o inimigo ainda trabalha na mente da pessoa. Ela obedece mais a voz do mal do que a do bem. Você, quando é de Deus, você não quer saber de nada, você obedece. Eu sou dizimista. Não aqui, eu dizimo lá no pai. Eu de modo nenhum fico preocupado. O que o meu pastor vai fazer naquele dia? Esse é problema dele. Eu estou fazendo a minha parte com Deus. Eu estou devolvendo a Deus o que é dele. Você entendeu? Eu chego lá, Senhor, estou abençoando e tal, estou entregando lá meu pastor, obrigado por tudo e tal. Eu vou lá, peço ao meu pastor, abençoe meu dízimo aí. Você está entendendo?
A partir do momento que eu devolvi aquilo ali que é de Deus, aquilo é de Deus, o problema é do pastor e de Deus. Tu viu aquele vídeo que eu botei lá? Aquele vídeo que eu botei lá de um rapazinho que ele falou sobre isso, que diz uma oferta pertence a Deus, cabeludinho, cabelo encaixadinho, você viu? Gente, eu botei aquele vídeo lá várias vezes, eu e o pastor Mota. O rapaz, eu não vi, mas ele estava dando uma explicação, que ele estava falando, a partir do momento que a gente devolve o dízimo do Senhor, é do Senhor. Agora, vamos supor, ele estava falando, eu vou lá e entrego meu dinheiro no banco. Está na responsabilidade do banco. O que aconteceu lá no banco, lá a responsabilidade é de quem? Do banco. Então eu entrego a Deus. Eu não vou ficar, eu nunca vi meu pastor fazer nada demais. Eu não tenho nada que falar dele, é o nome de Deus. Mas eu não vou ficar rastreando o meu pastor para ver o que ele gastou na igreja, o que ele fez, fazer as contas. Deixa eu ver quantas águas o pastor comprou. Não, pelo amor de Deus, aquilo é de Deus. A minha parte é fazer o que Deus está falando, é obedecer. O resto é de Deus. Você entendeu? Outro maligno, ele bota desculpa para você não obedecer. Quando a pessoa não quer obedecer, ela arruma um montão de desculpa. É porque os pastores ladrão, é porque diz uma coisa do Antigo Testamento, é porque perdoar, nem todos a gente tem que perdoar. Ele vai inventar um montão de história. Mas eu não preciso para o culto, então eu já vou uma vez por semana, um montão de coisa ele vai inventar. Entendeu? Outra coisa é a pessoa que se afasta de Deus. Tem um montão de gente sofrendo, pagando preço alto. Não é que você sabe, eu sei, porque depois a pessoa diz, meu Deus, mas a pastora está falando, gente, não se afasta de Deus. Gente, isso é perigoso. Gente, aqueles espíritos voltam 7 vezes pior. A pessoa quer saber. Sabe aquela pessoa que quer saber, eu pago para ver? Aí vai fazer o quê? O pastor não pode obrigar, então deixa. É triste quando as pessoas aprendem com o erro. Não precisava disso. Podia aprender numa boa, né? Sabe aquele filho que você está falando, Toninho, não vai, aquilo é perigoso. Sei que eu estou fazendo, não é tudo meu amigo, Toninho, não vai. Cuidado, pode ter alguma coisa. Mas essa era careta, não sabe de nada, cara. Tá bom, Toninho, então vai. Daqui a pouco vai o Toninho todo funhanhado. Mãe, você não falou que você tinha que ir? Tá entendendo? Não precisava ser assim. Se tivesse obedecido a mãe, tinha evitado problema. Assim são pessoas às vezes com Deus. Se tivesse obedecido o pastor, evitava um problema sério. Mas tem pessoas que não vai. A pessoa espera as últimas. Se for nas últimas, tem umas que morrem ali, mas não vai. É um egoísmo, é uma dureza de coração. Você entendeu? De vez se render a Deus, parar de bobeira, esse negócio, qualquer coisinha odeia, qualquer coisinha joga praga nos outros, qualquer coisinha não perdoa de jeito nenhum. Gente, isso é criancice espiritual, tem que amadurecer. Você vai perder o reino do céu, perder a salvação sua, da sua família, por causa de bobeira. E pior, a pessoa não entende que o maligno está agindo é nela. É nela que está agindo. Uma vez, quando era uma nova convertida, o inimigo começou a trabalhar na minha vida, que eu cismei que o pastor pregava ele errado. Toda vez que eu ia na igreja, então, o pastor está pensando que é assim, tal. Eu achava que, nada a ver isso que o pastor está pregando. O diabo fazia isso comigo. Aí quando foi um dia, eu com a minha vida toda funhanhada, tá? De cabeça para baixo. Quando foi um dia de domingo, eu fui para o culto. Aí estava o pastor lá pregando, família dele lá e tal. Aí eu vim para casa. O diabo faz isso comigo, não, pastor. Só ele que só me chama. Aí eu cheguei em casa e tinha uma pedrinha no meu quintal, que eu sempre sentava ali naquela pedrinha no sol. Sempre gostei de sentar no sol de manhã.
Aí cheguei de manhã, sentei e fiquei meditando ali. Não, o pastor está pensando que só ele está certo, não sei o quê. Aí depois eu fiquei pensando na minha vida, eu falei, problema, né? Falei, caraca, minha vida está de cabeça para baixo, tudo dando errado. Poxa, mas eu estou indo para a igreja, não entendo por que está acontecendo isso. Aí Deus falou no meu coração, o Espírito Santo, né? Fabiana, para pensar. Você está falando que é o pastor que está todo errado. Olha a vida do pastor e olha para a sua. Aí eu comecei a meditar. Aí Deus falou no meu coração, o pastor está bem. O pastor está bem. A família dele está bem. Está dando tudo certo para ele. Agora olha a sua vida, está dando tudo errado. Olha a sua família como é que está, tudo de cabeça para baixo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem é que está certo, você ou ele? Nossa, foi um balde de água gelada em mim. Falei, caraca. Aí o Espírito Santo me convenceu e eu estava tudo errado. Eu já estava errado por não aceitar a palavra de Deus. Era um demônio que me jogava lá com o que o pastor pregava para me não aceitar, não me converter, e se eu aceitasse a minha vida ia mudar. O diabo queria me manter ali, sofrendo, entendeu? Por isso que ele não deixava eu concordar com a palavra. E aí eu comecei a meditar, eu falei, poxa, é verdade, o pastor está bem, a família dele está bem, quem está todo afunhanhado sou eu. Se eu estou certo, então por que para mim está dando tudo errado? O pastor está tudo errado, o pastor que está pregando está tudo errado, mas por que eles estão bem e eu que não estou? Será que é eu que estou certo mesmo? E Deus não faz acepção de pessoa. Eu entendi que se eu obedecer, vai dar certo para mim também, igual está dando certo para o pastor. Mas enquanto a pessoa não obedecer, não vai, as coisas não mudam. Trava tudo. Aí começou a minha luta para me mudar. Todo dia eu orava. Não mudar não é de casa, não mudar meu jeito. Aí eu comecei a ir para a igreja numa luta, porque o pastor pregava certinho aquilo que eu estava fazendo de errado. Certinho aquilo que eu fazia de errado. Eu ia para casa, orava, Deus me ajuda a mudar. Aí sim, quando eu comecei a aceitar o que Deus falava, que a minha vida começou a mudar. Gente, preste bem atenção. Eu não falo isso para entristecer ninguém, para amaldiçoar ninguém, nada disso. Mas quando um pastor e uma pastora realmente são de Deus, quem não ouvir aquela pessoa está perdido. Porque Jesus ele foi bem claro quando ele disse, quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, todas as vezes que eu rejeitei o conselho que Deus usou meu pastor pela palavra, Deus não para mim. Porque Deus usa ele para falar comigo. Você entendeu? Quando eu rejeito o que está sendo ensinado na igreja, eu estou rejeitando Jesus. E se eu rejeitar Jesus, como que as minhas coisas vão dar certo? Se Jesus disse sem mim, nada podeis fazer. E não é todos, mas tem muita gente rejeitando Jesus. Tem pessoas fazendo do evangelho, não serve serviço. O Senhor meu pastor e nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. Trazei todos os dias, não, nada a ver, pois do Antigo Testamento aí. Entendeu? Não temas que eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Amai a vossos inimigos. Nem todo mundo a gente tem que amar. A pessoa está, sabe? Funciona desse jeito. Eis que derramarei sobre vós as bênçãos. Aleluia. Recebo Jesus, derrama.
perdoar se fez ou não. Nem todo mundo, mas a pessoa não aceita, ela quer escolher. Você não está entendendo? Ela quer escolher. O que é bom para ela aceita. O que é ruim, não, isso aí. Então o evangelho não é assim, gente. O evangelho de Cristo é para os humildes, é aqueles que aceitam o que Deus está falando. É para amar os inimigos. Eu vou orar até olhar o Joaquim e sair aquela raiva. Mas você está cheio de raiva da pessoa, você está mentindo para Deus. É pecado mentir, gente. Você chega lá e Deus é aqui. O senhor sabe que eu amo ele. Aquela praga, se pudesse matar ele, disse, irmão, não faça isso. O Davi, ele disse assim, eis que Deus ama a verdade no ímpio. Mas pastor, como é que eu vou ficar falando que eu odeio? Não é isso, você tem que falar a verdade, Deus. O senhor mandou amar o Zequinha. Mas o inimigo está tentando implantar um ódio no meu coração. Quando eu vejo o Zequinha, o demônio tenta me botar uma raiva, uma ira. Eu sei que isso não é do Senhor, tira isso de mim, eu não quero ser assim. O Senhor mandou eu amar, eu quero olhar para o Zequinha e amar ele. Mesmo que a gente não deva ficar junto com o Zequinha, sei lá, tem uns espíritos lá no Zequinha lá, mas pelo menos que o meu coração seja limpo. O Senhor falou bem-aventurados, limpo de coração, eu estou perdoando, mas não é da boca para fora não, me ajuda a perdoar de verdade. Você está entendendo como é que você tem que lidar com Deus? Você não tem que ser uma coisa e falar que é outra, não faça isso. Deus já te conhece, Ele sabe quem você é. Ele conhece você, antes de você abrir a boca, Ele já sabe o que você está pensando. Então, não funciona querer fingir nada para Jesus, tem que ser sincero. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. E Jesus, aí o que aconteceu? Se queres, ele falou para ele, Senhor, se o Senhor quer, quem pode me limpar? E Jesus, movido de grande compaixão, não é isso? Jesus se moveu. Pastor, o que é compaixão? Quando você sente a dor daquela pessoa. Às vezes você pensa que Deus não entende a sua dor. Entende. Às vezes você pensa que Ele é insensível para não querer ajudar você. Nada disso. Jesus entende a sua dor. Jesus quer te ajudar. Mas você, o primeiro passo que você tem que fazer é se aproximar de Jesus. E às vezes, pastor, mas graças a Deus eu já estou na igreja. Já sirvo ao Senhor. A Lídia também. A Bíblia diz que ela ouvia e servia o Senhor. Entendeu? Não é só você ouvir, só porque você está na igreja, que significa que você está perto de Deus, não. Você sabia disso? Pode estar na igreja afastado. Como? Pode, se você estiver meio afastado da palavra. Você está na igreja, mas não obedece o que Deus fala. Você está na igreja, mas você não ora direito, você não busca Deus. Você tem que se aproximar de Jesus. Eu já estou na igreja, estou ouvindo essa palavra. O que eu tenho que fazer? Se aproxima mais um pouquinho. Ora um pouquinho mais, busca um pouquinho mais, se aproxima mais de Jesus. Entendeu? Então, o que Jesus fez? E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero ser limpo. Jesus queria libertar daquela lepra, como Jesus também quer ajudar você no seu problema. O problema dele era uma lepra, né? O seu problema pode ser financeiro, pode ser no casamento, pode ser na vida da tua família. Jesus quer ajudar você. Entendeu? Você tem que se aproximar de Jesus, se aproximar da palavra, entender direitinho o que ele está fazendo, procurar pedir força para obedecer. Aí ele disse, e tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu. E como que ele ficou, pessoal? Limpo, sumiu, acabou o problema daquele homem. Depois que ele fez o quê? Se aproximou de Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha aquele fluxo de sangue já todos aqueles anos ali. Era 12 anos.
ela só foi se ver livre daquele fluxo de sangue quando ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, qual foi o próximo passo que ela fez? Ela se aproximou, não é? Ela, ouvindo falar de Jesus, ela foi, se aproximou e tocou nas vestes de Jesus. Então, pessoal, é esse o segredo. Para quem está longe, voltar para a presença de Deus. Quem já está aqui, se aproxima mais. Você já está pertinho, mas se aproxima mais um pouquinho. Vocês não estão aqui dentro? Eu também não estou? Vocês estão aí, eu aqui. Eu posso me aproximar mais de você. Quanto mais eu andar, cada passo que eu der a sua direção, eu estou me aproximando mais e mais de você. Até vai chegar uma hora que eu vou ficar juntinho de você. Então pega, dia após dia, vai dando um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez, vai se aproximando. Não espera você ter vontade de orar para orar. O diabo vai fazer de tudo para você não sentir vontade de orar. Em vez em quando ele vai te atacar com uma tristeza. Você está lá rindo, brincando, do nada, ele vai fazer você lembrar de alguma coisa, ou vai botar um pensamento no teu coração, você ficar triste. Que aí você busca e não ora. Ele vai tentar botar um desânimo, que aí você busca e não ora. Ele vai tentar botar uma incredulidade, que aí você vai orar para quê? Não adianta nada ficar nessa aí você não ora. Ou quando você pensa assim, poxa, vou tomar um café e vou orar um pouquinho, alguém vai te ligar, ou teu vizinho vai te xingar, alguma coisa vai acontecer para ver se você fica com raiva, e você manchou seu coração, não ora. Ele vai lutar para você não orar. O diabo faz de tudo para quebrar a sua comunhão com Deus. Lembra o que ele fez com Daniel? Ele não conseguia destruir Daniel. Por que ele não conseguia? Porque Daniel tinha intimidade com Deus, era um homem de Deus, um homem de oração. O que ele fez com Daniel? Criou lá uma lei, um decreto, que proibisse no prazo de 30 dias orar a qualquer Deus. Entendeu? Tudo para fazer o Daniel parar de orar. Quem orar vai ser jogado na cobra. Tudo para fazer o Daniel parar de orar. E você está pensando que ele não luta para você não orar? É uma batalha. Na hora da oração, aquele te botaram um vídeo legal, viado aí, velho. Daquele ali que você me botou, aí vê pro outro. Daqui a pouco ele passou 2 horas. Eu ia fazer o quê mesmo? Acabou, até esfriou. Tu sabia que tem horas, momentos do nosso dia e na nossa vida que o Espírito Santo inspira você a orar? Vem uma inspiração para você orar. Quando te dá aquela vontade de orar, sabe? Aí nessa hora, é mais ou menos assim, é como Deus marcou um encontro com você, Ele está te esperando ali, vem aquela inspiração. Aí só que aí um fala, outro fala, outro te liga naquela hora, o cachorro late, a pessoa chama no portão, você vai indo, agora eu vou orar, acabou a inspiração. Aí você vai orar, mas você já não está mais com aquela vontade que você estava antes, a inspiração acabou, era naquele momento que você deixou passar. Entendeu? Sim ou não? Aí esfriou o negócio, passou a vontade de orar, entendeu? Aí você já ora de qualquer maneira mesmo, Senhor? O Senhor vem abençoar o Toninho, o Senhor vem dar uma casa de tudo. Não, é pro Toninho ainda, você não sabe nem o que você está falando mais. Entendeu? Aí complica tudo. Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer as coisas direitinho. Para de fazer, de insistir naquilo que Deus está falando que não. Faz o negócio certo. A partir de hoje, Deus, eu vou obedecer tudo direitinho. Você vai ver. Aí você vem aqui e me conta se não está mudando as coisas. Com certeza vai mudar, gente.
Ah, não, eu prefiro ficar desse jeito mesmo, pastor. Aí então é com você, irmão. Você não vai reclamar de Deus, nem do pastor, nem da igreja. Hã? Glória a Deus. Eu sei o seguinte: há uma recompensa muito grande para quem obedece. Toda pessoa que obedece é vitorioso, é vitoriosa, vence na vida, vence mesmo. As portas se abrem, as coisas acontecem. Agora, você não pode ser uma pessoa incrédula. Você está buscando a Deus, você está indo na igreja, está fazendo tudo certo, mas você não crê. Você olha e fala: ah, meu Deus, Zezinho ainda está fazendo, mas não muda não. Hã? Aí você vai lá, ora a Deus, faz tudo certo. Esse mês vai ser bravo. Aumentou não sei o quê, mas vem cá, você está olhando para o governo, você está olhando para o preço das coisas, ou você está olhando para Jesus? A palavra de Deus diz o seguinte: que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem socorreu aquela viúva que não tinha nada dentro de casa, que o marido dela deixou ela cheia de dívida e estava correndo risco de perder os filhos? Foi o auxílio emergencial que ele era? Foi o Bolsa Família? Hã? Foi o candidato que fez uma bondade por ela? Quem ajudou ela? É Deus, através da fé dela. Glória a Deus. Tudo é possível que crê. Quando você orar um negócio a Deus, pelo amor de Jesus Cristo, fica crendo. E você olha e fala: fica crendo. Você olha para a circunstância: meu Deus, está muito caro. Mas você não pediu aquilo ali a Deus? Deus não está entendendo, Deus não está preocupado com o valor daquilo ali. Pastora, mas é caríssimo. Para você, ele é o dono do ouro e o dono da prata. Não interessa qual é o valor. Interessa que se você orar e crer, você vai ter o que você quer. Tudo que pedis em oração crendo, recebereis. Ah, eu queria fazer uma obra lá em casa, mas tadinho de mim, nunca vou chegar lá. Olha seus profecias também. Você está falando tudo errado. Tadinho, quem dera. Então Jesus ficou olhando assim: a hora que você parar de falar errado, vai acontecer, entendeu? Deus proverá. E chegou bem, ria toda na tua cara. Como que Deus proverá? E você vai ficar: mas Deus proverá, né? Tá igual uma pessoa que veio conversar comigo um dia desse. A pessoa estava pedindo oração, não sei o quê, pela saúde. Eu falei para a pessoa: pelo amor de Deus, fala errado não, você vai destruir sua vida se você ficar falando errado. Gente, a morte e a vida está no poder da língua. O que você falar vai ser. Se você chegar lá na sua casa, naquele móvel velho, sei lá, aquele troço que está te dando maior dor de cabeça dentro de casa, em nome de Jesus, estou profetizando, eu vou botar um novo aqui, nesse cantinho. E você vai lá e desde quando você profetiza e crê. Uma hora você vai passar lá com o bichinho novinho lá, você funciona mesmo, né? Mas você tem que crer. Não fique você falando: isso aí não dá não, isso é muito caro, isso é muito difícil. Ruim não muda não, o que não muda? Aquela causa minha lá na justiça que nunca vai sair, mas quem disse para você? Você que está profetizando isso, você tem que parar de falar errado. Em nome de Jesus, Deus te proverá. Eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. E o diabo fica no teu ouvido: não vai não, vou sim, demônio, porque está escrito: todo aquele que pede recebe. Vai soprar para lá esse vento negativo, entendeu? Você tem que ficar crendo. Você não pode deixar o diabo mudar a sua cabeça, falar que você não vai conseguir, que não dá, que é muito difícil. Você não tem que ouvir essa voz, você tem que parar com isso. Eu estou falando para você uma coisa que eu vivo. Eu sou um ser humano igual você, eu sou tentado igual você. Tem hora que eu peço uma coisa a Deus, ora não, todos os dias acontece isso. Não, isso não vai acontecer, não, desiste. O diabo, está escrito: todo aquele que pede recebe. E Deus que não pode mentir, eu estou amarrando você, vai acontecer sim. Em nome de Jesus, isso é na tua mente, já fala. Agora se você ficar aceitando, se o pastor falou porque não sabe,
Você está ouvindo quem não deve. Aí, Jesus ficou olhando assim, poxa, ele está mais capiroso do que mim. Como é que eu vou fazer? Você está entendendo? Vamos orar então em nome de Jesus? Vamos orar, vamos na paz do Senhor. Vamos passar no caminho santo. Amanhã é feriado internacional. Sabia ou não? Quem sabia que amanhã é feriado internacional? Ninguém está sabendo dessa data, não? Que é isso? Ninguém está sabendo? Não, é aniversário do meu pai, minha filha. Vai parar tudo. Vai parar tudo amanhã. Ai, Jesus. O pessoal daí, amanhã é feriado, já de quê? É tanto feriado, né? Tanto feriado que a gente já nem sabe mais mesmo se é feriado, se não é feriado. Lembrar da data. Amanhã é dia 21. E o Igor é dia 24. O Igor é terça-feira que vem. De novo feriado. Mais um feriado. E glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Olha, eu tenho um testemunho, não vou contar agora não. Próximo culto talvez eu conte, porque para a gente não sair daqui muito tarde. Eu tenho um testemunho sobre uma blusa. A blusa que a mãe do rapaz passa aí no caminho santo. Estou vendo essa roupa na tua mão. Aí ela passa aqui no caminho santo e pega as blusas. Traz as blusas para consagrar. Aí quando foi um dia desse aí da semana aí, ele falou, mãe, me dá aquela, minha blusa, tem uma blusa assim contigo? Tem. Aí ela deu a água para ele e deu a blusa que tinha passado aqui. O cara teve um livramento de morte, tá? Morreu por pouco. Ela falou, pastor, eu lembrei da blusa, foi a blusa que passou no caminho santo. Ele era para estar morto. Ontem ele fez aniversário, a mãe dele falou assim, pastor, mais um pouco eu estava violando meu filho no aniversário. Mas graças a Deus ele sentiu no coração que ele me pediu justamente a blusa que eu tinha passado no caminho santo. O negócio é forte. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, eu estou pedindo ao Senhor em nome de Jesus, esse povo que está aqui orando comigo, eles creem no Senhor. E a Tua palavra diz que tudo é possível que crê. Senhor, eu estou orando por eles, intercedendo, pedindo, Senhor, que o Senhor me ajudar cada um deles. Pai, cada um deles tem um sonho, tem um propósito, Pai. Tem uma coisa, ou até mais, que às vezes tem tentado atrapalhar a fé dessa pessoa, tentado atrapalhar, Pai, a felicidade dessas pessoas. Não deixa, Pai. Faz como o Senhor fez com esse leproso. Tira esse problema, essa batalha, essa luta da vida dessas pessoas. Abre as portas da prosperidade, salva a família, acaba com a perseguição, com o sofrimento, com a luta. A Sua palavra diz que o Senhor me chamou para paz. Oh Deus, ajuda essas pessoas. Eu concordo com elas, porque elas estão orando, pedindo ao Senhor. Peço que aconteça até mais do que elas estão esperando. Paraliso toda a ação do mal e exijo que saia agora. Saia do casamento, da
eles estão passando nesse caminho, representando a família deles, que toda a família seja coberta com teu sangue. Assim também como eu apresento todos que estão aqui no Facebook, no YouTube, que todas essas pessoas, a família delas venha ser coberta com teu sangue, Pai. Em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Senhor, cubra com teu manto sagrado, leve em paz. Eu peço que o Senhor receba aí dízimo, oferta, tudo que estão sendo entregues no Senhor, Pai, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Gente, presta bem atenção. Vocês que fizeram, fiquem crendo que vai acontecer muita coisa boa e poderosa na vida de vocês que estão fazendo essa campanha da pedra. Vocês que ainda não estão fazendo, vem quarta-feira pegar a pedra. Vocês estão perdendo bênção, gente. Tu lembra do sangue do cordeiro? Como Jesus mandou todo mundo passar o sangue? Os rebeldes iam morrer, irmão. O pessoal não obedece, depois fica ali. Mas por que Geraldinho é abençoado ou não? Porque Geraldinho foi, sempre foi, tá? Entendeu? É isso. Se fosse um auxílio emergencial, estava todo mundo lá na porta do banco. Por que você não vem buscar sua bênção? Entendeu? Deus quer te dar muito mais do que isso. Deus quer te prosperar, te dar salvação, te dar saúde. Glória a Deus. Você auxílio emergencial, não, o pessoal ia até dormir lá na fila. Quando começou isso aí, tinha gente 10 e pouco da noite, já acampado lá para no outro dia conseguir pegar o auxílio. Glória a Deus. Amém? Que é um auxílio maior do que o nosso Deus. Então vamos na paz do Senhor. Deus abençoe, vamos na paz. Gente, deseja aí um bom dia, seus irmãozinhos. Amém? E glória a Deus. Eu já vou estar descendo. Minha mãe mandou um abraço para todos os aquarianos dela. A sereia não está aqui não, nem tubarão. Ela disse que é da sereia. Tá certo.